Olá, graça e paz. O estudo de hoje, dando continuidade à série de dons espirituais, a gente vai tratar a respeito da segunda parte dos dons da palavra. Nós já vimos a respeito dos dons de apoio, aqueles dons que são fundamentais justamente para os dons da palavra. Eles acabam sendo um bom suporte para o ministério da palavra na vida da igreja. E aí nós vimos alguns dons, como os dons de serviço, o dom da ajuda, o dom da hospitalidade, o dom da misericórdia, entre outros. E agora nós começamos a ver os dons da palavra. Entre os dons da palavra que nós vimos, o do conhecimento e o dom da sabedoria. Esses dois dons tratam-se muito de olhar para as Escrituras e ter uma boa compreensão das Escrituras, de fato retirar ensinos da palavra de Deus, tanto no sentido de conhecê-la, de entender a palavra, mas também da aplicação da palavra, de ser capaz de olhar o que o Senhor quer e aplicar isso na vida, a olhar os desígnios do Senhor e visualizar de modo prático na nossa vida. Hoje nós vamos ver mais 3 dons da palavra: dom da exortação, o dom do pastoreio e o dom do ensino. Primeiro, então, a respeito do dom da exortação. Romanos 12, versículo 8. O que exorta, façam com dedicação. Então, o ensino aqui é sobre a exortação. A exortar faz parte do conjunto de dons espirituais. Para que serve dom? A quem se aplica esse dom? Pessoas que precisam de exortação são aquelas que precisam de apoio, de incentivo para retomarem o curso de sua vida. As pessoas necessitam de exortação quando elas estão desviando do caminho. A palavra de Deus diz que nós não devemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas em alguns momentos da nossa vida, nós fazemos justamente isso. Desviamos ou para a direita ou para a esquerda. Nos desviamos do caminho de Deus, mesmo que seja um pequeno passo fora do caminho plano do Senhor. E aí nós precisamos receber uma palavra de exortação, de alguém que nos chame a atenção para que possamos pisar novamente de forma correta no caminho de Deus, na estrada pavimentada pelo Senhor para a nossa vida. Então, exortar é a mesma coisa que encorajar. Não é simplesmente só apontar o dedo e dizer você está errado, mas dizer, olha, está errado e vamos pelo caminho certo. Vamos direcionar a sua vida, a nossa vida, pelo caminho do Senhor. Esse dom, ele é fundamentado justamente no próprio Espírito Santo. Ele faz isso em nossas vidas. O Espírito Santo traz ensinos ao nosso coração, ele traz exortação ao nosso coração através da função de consolador. João capítulo 14, versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus fazendo a promessa do envio do Espírito Santo, e Ele denomina aqui o Espírito como Consolador. A palavra Consolador tem a mesma raiz da palavra exortação. Então, o Consolador é aquele que se põe ao lado em grande aflição, em grande luta. Ele se coloca ao lado para encorajar, para fortalecer, para confortar. Então percebam que a exortação, de fato, não é só apontar o erro, mas apoiar, incentivar para a pessoa se corrija do erro e ela volte a andar nos caminhos do Senhor. Por isso que exortar não é cobrar das pessoas, mas estimulá-las a observarem a palavra de Deus. Mas também é importante lembrar cada um das suas responsabilidades. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão, venho lembrar-lhes que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu esse espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Perceba que Paulo ele está exortando
o jovem pastor Timóteo. Ele estava exortando para que Timóteo continuasse no ministério dele com firmeza, com fidelidade. Mas Paulo não estava cobrando de Timóteo aqui. Ele estava estimulando Timóteo a viver as suas responsabilidades. Ele estava lembrando Timóteo daquilo que ele foi chamado para fazer. Que bela exortação Paulo faz aqui, é um bom exemplo nós observarmos. A igreja do Senhor sempre poderá contar com pessoas preparadas pelo próprio Deus para usar a palavra de exortação, a palavra adequada, na medida certa, no momento certo, para levantar aqueles que estão abatidos, disciplinar aqueles que estão relaxados e admoestar os que são atrevidos. A exortação ela é fundamental para que a igreja caminhe na palavra. Por isso, ela se encaixa no dom da palavra. Toda a exortação ela é baseada na palavra de Deus, na vontade de Deus. Nenhuma exortação pode ser dada fora da palavra de Deus. Eu não posso exortar nenhum de vocês por um gosto pessoal meu, porque eu não gosto que você se vista assim, porque eu não gosto que você ande de tal maneira, porque eu não gosto que você fale em tal altura. Não. Tão somente a exortação motivada pela palavra de Deus. Como eu posso reconhecer que eu tenho esse dom da exortação? O cristão que tem esse dom, ele é capacitado de Deus para auxiliar as pessoas a enxergarem com realismo as suas próprias deficiências espirituais. Então, é aquele tipo de pessoa que vai te falar a verdade. Vai falar que você está errado, que você está pecando, que você tem uma falha em tal área da sua vida, que você precisa melhorar em tal área. Mas, repito, não simplesmente só acusando. Na verdade, ele dá a mão para que a pessoa se erga e para que caminhe junto com ela, segundo a palavra de Deus. Então, a gente percebe que exortação é uma atitude de amigo. Se você é o tipo de pessoa que gosta de manifestar a sua amizade dessa maneira, exortando, aconselhando, incentivando a pessoa no caminho correto, possivelmente você de fato tem esse dom. Aquele que exorta é aquele que sabe confrontar as pessoas. E como que é esse confronto? Sempre em amor. Sempre em amor. Exortar alguém nunca pode ser com ira. Nunca pode ser com raiva, com rancor, com vingança. Exortação sempre é com amor. Porque a exortação nunca pode piorar a situação que a pessoa está vivendo. Se você chega para alguém para denegri-la ou para derrubá-la ainda mais, jamais isso é exortação. Se você tem um hábito de fazer isso com as pessoas, pode ter certeza que você não tem esse dom. As pessoas realmente se abrem com aqueles que têm um dom da exortação. É porque elas se tornam dignas de confiança. Elas sabem que elas podem recorrer a tal pessoa, que ela vai ter uma palavra certa na vida dela, que ela vai dar uma direção correta. Os que têm o dom de exortação são úteis, então, para fortalecer e apoiar aqueles que estão fracos na fé, pois compreendem, entendem e percebem a fragilidade dos outros. Eles conseguem, quem tem esse dom, consegue enxergar os aspectos positivos das situações difíceis. O Salmo 119, versículo 71. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os seus decretos. Então, aquele que exorta, ele compreende isso. Que às vezes nós passamos momentos difíceis na vida, nós até mesmo erramos, para que possamos aprender do Senhor. Então, você tem essa facilidade em encarar a vida dessa maneira, de que as lutas, as dificuldades, os tropeços servem para o nosso crescimento, e você consegue enxergar isso, possivelmente você tem esse dom da exortação. E quem tem esse dom é aquele tipo de pessoa que sempre está pronto para ouvir os desabafos dos irmãos. E desabafo não é fofoca. Não é só ficar ouvindo fofoca de irmãos depois passando para frente. Ele ouve desabafos mesmo. Coisas do coração daqueles que o procuram para ter algum tipo de orientação. Um cuidado que nós temos que ter a respeito desse dom da exortação é o cuidado para não apressar as coisas.
e tentar tratar a ferida somente superficialmente. Por exemplo, se alguém chega para você e com alguma situação, algum problema, algum conflito, e você tenta resolver rápido para já despachar aquela pessoa, para você talvez cuidar da sua vida, ou cuidar de outras pessoas, você quer resolver rápido. Não é assim que funciona. A exortação, ela tem que atingir o coração. E não é tão simples atingir o coração de uma pessoa. Demanda tempo, demanda esforço, demanda palavra. Então, cuidado para não tentar exortar de forma superficial, porque às vezes vai resolver absolutamente nada. Um cuidado também no processo de exortação é de não simplificar problemas sérios. Às vezes a pessoa quer considerar, não, mas isso não é tão sério assim, deixa isso para lá, não leve isso em conta. Não... Cuidado, porque algumas coisas são muito sérias, não pode deixar para lá, devem ser resolvidas, devem ser tratadas. Então, se alguém chegar a você pedindo conselhos, observe se a situação requer um cuidado maior. Às vezes, você não vai ter a capacidade de orientá-la corretamente nas escrituras. Recorra a alguém que tenha mais experiência, alguém que possa ter mesmo passado por situações semelhantes, mas não trate de forma superficial e nem minimizando os conflitos. E embora a gente sempre fala isso aqui, nem todos tenhamos esse dom da exortação, cada um de nós como cristãos podemos e devemos desenvolver a habilidade de conversar fraternalmente uns com os outros, conversar com aqueles que têm necessidade. Então, eu não tenho um dom de exortação, então eu não vou dar ouvidos para ninguém, eu não vou ser conselheiro de ninguém. A palavra de Deus não nos diz isso. Nos diz que nós temos que cada vez mais nos preparar para termos a palavra certa a dar àqueles que necessitam, na ideia de exortarmos uns aos outros, aconselharmos uns aos outros. É uma responsabilidade de todos nós. Há um outro dom que nós podemos ver nas Escrituras, também de dom da palavra, é o dom do pastoreio, ou o dom de pastorear. Essa talvez seja a figura bíblica mais comum e mais poderosa para se referir a Deus. O relacionamento de Deus para com o seu povo. Por exemplo, Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. E, claro, a figura do pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas de justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então essa figura do pastoreio, a referência é ao próprio Deus. Assim como todos os dons nós temos visto, né? O próprio Deus é a nossa referência. O mesmo, por exemplo, se aplica o Filho a Cristo. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A ideia bíblica de pastorear é de alguém que preocupa em alimentar, cuidar, guiar, zelar o rebanho de Deus, o povo de Deus. Como que a gente reconhece esse dom do pastoreio? Primeiro que não é um dom só para pastores de igreja, tá? Não, isso eu nem vou ouvir, nem me interessa, porque eu não vou ser pastor. Na igreja presbiteriana, por exemplo, não tem pastora. Então, para as mulheres não serve esse dom. Deus não vai conceder o dom de pastoreio a mulheres ou àqueles que não almejam o pastorado. Não é isso. Por quê? O dom do pastoreio tem a ver com o cuidado coletivo e pessoal visando o crescimento espiritual da igreja. Se você se interessa por o crescimento da igreja, do povo de Deus, seja homem ou mulher, seja pastor ou não, você tem esse dom. Você se preocupa com a igreja, com o que a igreja tem aprendido, se os irmãos estão bem. Louvado seja Deus, porque eu conheço muitos assim,
que se preocupam com os irmãos, ligam para os irmãos, mandam mensagem para os irmãos, tem satisfação quando os irmãos estão crescendo na palavra. Por exemplo, quando a escola dominical está cheia, a pessoa gosta disso. Quando o culto está cheio, a pessoa gosta. Quando a palavra é bem ministrada, a pessoa se alegra em ver a igreja aprendendo. O dom do pastoreio está aí. Também é aquele que assume a responsabilidade de acompanhar espiritualmente os membros até vê-los amadurecidos. Por exemplo, ao discipulado, aqueles que gostam e se empenham em andar com pessoas para que elas cresçam, para que elas aprendam mais da palavra, acompanham constantemente o ensino da palavra, se encontram semanalmente, ou de tempos em tempos, ou conversam sobre a palavra de Deus. E talvez seja uma das coisas que eu sinto mais falta nos relacionamentos entre irmãos, de conversar sobre Bíblia. Já parou para pensar nisso? Poucas vezes, ou poucas pessoas, você pode ter um encontro e vocês vão conversar sobre as Escrituras. A gente conversa sobre tantas coisas, tantos assuntos, até supérfluos. Mas quantas vezes nós paramos para conversar sobre a palavra de Deus? Quantas vezes você foi na casa de um irmão, de uma irmã, para conversar sobre o sermão que foi pregado no domingo anterior? A gente não tem muito esse hábito. Mas aquele que tem o dom, o pastoreio, ele se importa com isso. É algo natural da pessoa. O dom, então, é aquele para discipular, o guiar os crentes. E aí, essas pessoas se preocupam com heresias, se preocupam com falsos ensinos, fica sempre de antena alerta a vãs filosofias que podem surgir no meio da igreja. Aquele tipo de pessoa que observa a pregação, não para ver para fiscalizar o pastor ou o pregador daquela noite, mas para acompanhar a sã doutrina sendo ministrada na igreja. Esse dom, então, ele é muito peculiar e muito especial na vida da igreja. Sem o pastoreio, sem pessoas que têm esse dom, a igreja corre sérios riscos de se desviar e entrar numa verdadeira corrupção no meio do povo de Deus. Mas esse dom, apesar de importante, ele requer alguns cuidados, como todos os outros. Primeiro, às vezes o que acontece no meio da igreja é o chamado, vamos dizer assim, ciúmes entre os irmãos. Porque às vezes algumas pessoas, algumas famílias necessitam, num certo momento, mais do pastoreio dos irmãos do que outras. E aí algumas vão dizer que é preferência, a gente chama de panelinha. Eu não estou negando, isso existe mesmo. Existe em alguns locais, algumas comunidades, a verdadeira panela no sentido de se tornarem isolados da igreja. Como se só aquelas pessoas importassem para a igreja. Mas não é isso que eu estou falando. Às vezes também a gente tem mais proximidade com um irmão, com o outro. Isso também isso não é errado. Agora, às vezes há irmãos que precisam de mais socorro. Às vezes tem irmãos que necessitam de mais visitas do que outros. Porque outros já conseguem caminhar melhor. Então, cuidado, irmãos, para não ter ciúmes. O irmão ali dá mais atenção para o outro. Mas às vezes naquele momento o outro está precisando de mais atenção mesmo. Em vez de ficar com ciúmes, por que você não vai dar atenção para alguém? Por que você não vai pastorear o coração de alguém, a família de irmãos da igreja? A gente tem que parar com isso de às vezes só querer receber o pastoreio. Nós temos que pastorear também. Embora exista o dom, repito, o chamado é para todo mundo. Quem tem o dom tem mais facilidade, faz isso com mais liberdade. Mas o pastoreio é mútuo, é para toda a igreja. Mas quem tem o dom do pastoreio, ele tem que tomar muito cuidado para não pastorear os de fora e esquecer da própria casa, da própria família. O dom do pastoreio começa a ser desenvolvido dentro da própria casa, com seus entes familiares, com seus entes queridos. E talvez quem corre mais o risco de fazer isso é o pastor de ofício, né? Ele às vezes se dedica mais
a igreja do que a própria família. Eu conheço inúmeros casos disso. Isso faz mal, tanto para a família, quanto para o pastor, mas também para a própria igreja. Então, irmãos, prestem atenção uma coisa. Observem e preservem a família dos seus pastores. Observem que, de fato, o pastor tem tempo para a sua família, para a casa dele. Porque, às vezes, a própria igreja suga tanto do pastor, da liderança da igreja, dos presbíteros, seja qual forma de governo a sua denominação pertence, que ele não tem tempo para casa, não tem tempo para a família. Então, tome cuidado. E líderes, pastores, cuidado também. Cuidado para não trocarem a ordem das coisas. O pastoreio começa dentro de casa. Mesmo aqueles que não têm o ofício de pastor, mas que gostam de cuidar das pessoas, pastorear, alimentar espiritualmente, busque alimentar primeiramente a sua casa. Aqueles que são pais, os primeiros que vocês devem alimentar são os seus filhos. Ah, pastor, eu não tenho o dom do pastoreio. Não precisa ter o dom de fato. Mas você tem a função, pai, mãe, de pastorear o coração dos seus filhos. Outro cuidado a respeito desse dom é que às vezes quem tem o dom quer centralizar as coisas. Aí já eu estou falando mais da questão até do ofício mesmo de pastor. Achar que só o pastor é que visita, é só o pastor que pode levar um bom conselho, é só o pastor que tem que pregar em todos os momentos, todas as reuniões da igreja. O próprio pastor tem que tomar muito cuidado com isso, para ele não centralizar o pastoreio em suas mãos. E, mais uma vez, todos nós temos que desenvolver essa prática do pastoreio, mas sempre em submissão ao pastor oficial, pastoreio oficial, para não virar, digamos assim, rumos diferentes na igreja. Deve-se sempre conversar com o pastor, com quem você anda conversando, o que você anda ensinando, para que a igreja caminhe junta, tá? Para que não haja descompassos na vida da igreja, tá? E o terceiro dom de hoje é o dom do ensino. Lá em Romanos 12, versículo 7, se é ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, dedique-se ao ensino. Esse dom aqui, ele se assemelha muito ao dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom da exortação, o dom do pastoreio. Porque é o dom, a gente chama o dom de mestre. Aquele que vai exercer o ministério do ensino, de fato. Ele vai transmitir o ensino da palavra de Deus. Não necessariamente ele precisa ter o dom de pastoreio, mas ele tem o dom para ser o mestre, para ser a referência. Como o próprio Deus se coloca assim diante de nós. Ele é o mestre por excelência. João 8, versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O próprio Jesus se referindo ao Pai dessa maneira, como mestre, como aquele que ensina. E Jesus também era, sendo o próprio Deus, ele era mestre por excelência. João 13, versículo 13. Eles me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. E o mestre aqui é com M maiúsculo, mostrando que ele é o mestre dos mestres. Ele é o mestre por excelência. Ele é aquele que traz ensino por excelência. E como que é o ensino por excelência? É aquele que ensina com fidelidade a palavra e vive com fidelidade esta palavra. O próprio Espírito Santo, ele dá continuidade a essa obra pedagógica da Trindade. João 14, versículo 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas essas coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Perceba então que Deus é o Deus do ensino, é o Deus que traz a palavra para as nossas vidas de fato. Mas como reconhecer que nós temos esse dom? Primeiro que o mestre é especialmente capacitado por Deus para suprir a necessidade que os irmãos têm de entenderem devidamente a Bíblia.
Então, geralmente, esse dom está casado com o dom de entendimento das Escrituras e de sabedoria. E ele consegue transmitir de forma simples, de forma direta, o ensino das Escrituras. Então, quem tem um dom do ensino, ele não precisa ter uma linguagem rebuscada, ele não precisa ter uma oratória excepcional. Claro que isso também deve fazer parte, a gente deve desenvolver essas coisas, mas ele é capaz de transmitir de forma tão clara, tão nítida, o que a palavra de Deus está nos dizendo, que você gosta de ouvir essas pessoas. Então, o mestre, quem tem o dom de mestre, ele é bom de se ouvir. Você para de fato para ouvir e sentar, porque você entende o que está dizendo. Não fica uma coisa muito difícil de compreensão. Assim, ele acaba sendo um instrumento humano usado pelo Espírito Santo para alimentar o coração do cristão com a devida explicação da palavra de Deus. Não se trata simplesmente de transmitir conhecimento, mas um empenho persistente para aperfeiçoar o crente. Ele se importa se as pessoas estão aprendendo. Ele não é aquele tipo de professor que chega, dá aula, se virem, anotem quem quiser anotar e se virem. Eu não vou repetir isso novamente. Pelo contrário, é aquele tipo de professor, de mestre, de ensinador, de que ele se preocupa. Vocês estão entendendo? Vocês estão aprendendo? Vocês querem que eu repita? Eu posso falar de novo? Eu posso tirar as dúvidas de vocês? Ele se importa com um aprendizado. Ele não se importa somente em transmitir. Colossenses 1, versículo 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então, quem tem um dom de ensino, ele se preocupa com quem está ficando para trás. Nossa, aquele irmão está com dificuldade de aprender, eu vou me esforçar, eu vou recordar os ensinos. Às vezes eu procuro ele para ensinar pessoalmente. Ele se preocupa com isso. Como é bom termos professores na igreja, por exemplo, de escola dominical, que desejam que todos aprendam, que todos. Ele tenta fazer a aula dele de tal maneira que se torne bem compreensível. Isso é fundamental para a vida da igreja, porque a igreja ela é formada por pessoas de vários níveis de escolaridade, culturais. Então, não adianta querer ensinar em um certo patamar, sendo que alguns outros irmãos não estão compreendendo. Isso é um grande desafio do ensino na igreja. E aí quem tem o dom tem muito mais facilidade de equilibrar os ensinos. É claro que ele não pode se rebaixar tanto, tornando um ensino muito rasteiro, muito superficial. Mas ele tem que elevar o nível dos irmãos também. Quem tem um dom de ensino esclarece as escrituras de maneira atraente e compreensível, insistindo na devida importância de cada passagem para a vida cristã. Ele não joga textos aleatórios, ele não dá informações aleatórias, ele busca se tornar cada vez mais claro, facilitando mais a compreensão da palavra de Deus. Neemias, capítulo 8, versículo 8. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Então, essa preocupação de que o povo entenda a palavra de Deus não é de agora. Sempre foi. Deus transmitiu a sua palavra ao povo. Ele não transmitiu a palavra a uma elite intelectual. A palavra é para que todo o povo possa compreender. E Deus capacita alguns para olharem a palavra e transmitirem essa palavra de forma cada vez mais simples, mais verdadeira e mais profunda também. Então, esse dom é fundamental também na vida da igreja, mas requer cuidados, como os demais. O cuidado para não omitir a aplicação prática do ensino, para não se tornar seco demais. Às vezes a tendência de quem tem o dom do ensino é dar muito conteúdo, mas às vezes fica faltando como que nós aplicamos isso. Às vezes ele traz muitas informações, mas falta aquela coisa. O que isso tem a ver com a minha vida? Todo cristão deve saber explicar informalmente aquilo que crê. Então, o ensino não é só para quem tem o dom.
1 Pedro 3, versículo 15. Diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ou seja, nós temos que estar preparados para ensinar aqueles que têm dúvidas a respeito da nossa fé. É claro que o básico você tem que saber sobre a salvação, sobre a obra de Cristo em nós. Nós temos que saber essas coisas. Talvez a gente não tenha o domínio de alguns termos teológicos e tudo mais, mas dar a razão da nossa fé, todo crente tem que ser capaz. Quem tem o dom deve também aperfeiçoar o seu caráter cristão. Como eu disse antes, não basta só ensinar, tem que viver. Tem que vivenciar o ensino das Escrituras. Concluindo então o estudo de hoje, todos esses dons que nós vimos, da exortação, do pastoreio, do ensino, todos esses dons são úteis e necessários. Devem ser descobertos no meio da igreja e aproveitados na manutenção e difusão da sã doutrina. Uma igreja saudável é uma igreja que tem pessoas com esses dons. Igreja que não tem pessoas com esses dons, a tendência é ela se desviar da palavra de Deus. Para finalizar, eu quero colocar 3 aplicações a respeito desses dons. Primeiro, quanto ao dom da exortação, aproxime-se humildemente daqueles que você sabe que estão emocionalmente abatidos. E nós estamos vivendo um tempo sério a respeito disso, irmãos. Há muitas pessoas abatidas, com medo, com temor, preocupadas, pessoas sofrendo com esse tempo de pandemia. Seja pelas notícias, ou seja porque a pandemia chegou dentro das suas próprias casas. Pessoas que estão, talvez, sem enxergar uma saída para a vida. Estão sem esperança. Então, você que conhece pessoas assim, busque conversar com elas. Busque orientá-las. Talvez você conheça pessoas que estão cometendo erros aí nesses dias. Busque mostrar esses erros. Sempre em amor. Sempre vai ter pessoas desse tipo ao seu lado. Sempre. Não seja omisso quanto a isso. Quanto ao dom do pastoreio, procure algum novo convertido. Ou alguém que ainda não conhece tanto a palavra de Deus, tem alguma certa dificuldade. Você pode observar isso na vida da igreja. Ou ao seu redor. Busque ensinar a palavra. Busque sentar, olha, vamos caminhar junto. Vamos estudar a palavra juntos. Vamos orar juntos. Vamos conversar sobre as Escrituras. Encontre alguém assim. Também sempre tem alguém dessa maneira ao seu lado. E, quanto ao dom do ensino, sempre separe um tema, um livro da Bíblia e tente estudar com mais profundidade. Às vezes nós falamos que nós não conhecemos a Bíblia, é porque nós não estudamos direito. A gente quer só ler os versículos bíblicos e está tudo bem. A gente só quer, às vezes, cumprir aquele calendário, né, de leitura da Bíblia no ano inteiro e já resolveu. Não. Dedique-se ao estudo. Mesmo que você demore um ano inteiro em um livro da Bíblia. Mas eu creio que acaba sendo mais produtivo do que ler a Bíblia toda em um ano. Porque você está estudando, você está se aprimorando naquela porção das Escrituras. E isso não é só para o pastor, não é só para o presbítero, não é só para o professor de escola dominical. É para todo crente. Porque nós estamos nos aprofundando, irmãos, no conhecimento do Senhor. Nós estamos aprofundando na palavra do Senhor, que é tão preciosa para as nossas vidas. Dedique-se ao estudo, ao aprendizado. E temos tantos recursos hoje. Temos aplicativos, temos livros acessíveis quanto a isso. As próprias Bíblias hoje, tem tantas Bíblias de estudo. Não fique no leite. Adquira alimentos mais sólidos, para que você possa ensinar outros. E lembrando sempre, todos esses dons a gente começa a exercer dentro de casa. Há pessoas dentro da nossa casa que precisam ser exortadas, pastoreadas e ensinadas. É uma responsabilidade de cada um de nós. Fiquem na paz e até mais.